Estamos iniciando mais uma mesa. Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma mesa no 6º encontro do EJA em Movimento, né? Então, eu quero agradecer o convite, né, da coordenação para estar mediando esta mesa nesta tarde. Uma mesa que vai tratar de um assunto muito rico e caro, né, para a educação de jovens e adultos, que é essa associação, né, de uma educação profissional junto com a educação de jovens e adultos, né. Então, boa tarde a todos, a todas as os professores e professoras, estudantes, né, e demais interessados nas temáticas que estamos debatendo ao longo do 6º encontro de EJA em Movimento, né. Então, nessa mesa 7, como eu já informei, né, nós vamos dialogar com os professores convidados, né, a professora Ana Lúcia Sarmento Henrique, né, ela é professora do IFRN, que vai estar conosco tratando, né, dessa temática. Ela é professora do IFRN, doutora em educação, especialista em ProEJA, professora do PPG em educação profissional e é coordenadora do GT 18, Educação de Jovens e Adultos na Amped, né? E também, para abrilhantar a nossa tarde, a gente vai estar com o professor José Matheus Nascimento, também doutor em educação pela UFRN, é professor do IFRN, no campus central e do PPGEP, Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional do IFRN, né? Então, sobre essa integração entre a educação profissional e a educação de jovens e adultos, né, ao longo do todo o nosso 6º encontro, EJA em Movimento, a gente vem debatendo várias situações, né, e dessa necessidade que o nosso estudante da EJA precisa ter também essa formação, né, para a educação voltada para o mundo do trabalho, né. Ainda há pouco o professor Otávio falava, né, que muitas vezes o estudante que vai para a EJA, ele só tem o conhecimento daquele campo de trabalho onde ele está, né, que muitas vezes é um mercado informal, nem sempre é está no mercado informal, né. E outros desafios que a gente também tem que pensar, né, nos desafios desse século, que a gente também tem que estabelecer um diálogo intersetorial, né, tá também tratando dentro das nossas escolas, trazendo elementos da cultura, né, as relações do trabalho, né, educação pelo trabalho, com o trabalho, né, os saberes científicos, que isso também não é uma coisa simples de se debater, mas que a partir das experiências, né, de trabalhos que estão sendo desenvolvidos, que já foram desenvolvidos, a gente pode também aprimorar, né. Também a gente ressalta, né, que lá na SUEP, né, nós também estamos trabalhando junto com a SUEJA, também uma experiência piloto de educação profissional aliada à educação de jovens e adultos, né? Então, antes da gente propriamente chamar a professora Ana, eu também gostaria de agradecer a Maria Eduarda, que está nos auxiliando nessa transmissão, né? Então, para a gente começar, né, sem mais delongas, eu vou também, como foi o nosso combinado da gente trazer também textos, né, ler um poema, um texto que tenha também relação, né? Então, como eu sempre digo, a cultura, ela também faz parte do dia a dia dos nossos estudantes. E aí,
falar sobre ensinar, eu vou trazer aqui um trecho do livro Alegria de Ensinar, de Rubem Alves, que ele vai falar que ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. O corpo é lugar fantástico, onde mora adormecido um universo inteiro. Tudo adormecido. O que vai acordar é aquilo que a palavra vai chamar. As palavras são entidades mágicas, potências feiticeiras, poderes bruxos que despertam, que trazem dentro dos nossos corpos, num estado de hibernação, como sonhos. A este processo mágico pelo qual a palavra desperta mundos adormecidos se dá o nome de educação. Então, para a gente poder ter, né, essas palavras que vão abrilhantar a nossa tarde, né, eu vou convocar primeiramente a professora Ana Lúcia Sarmento Henrique, para dar a sua contribuição nessa tarde. Seja bem-vinda, professora. Viu? Obrigada, Deise, muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo convite. Eu me senti muito honrada em participar dessa mesa junto com o professor Matheus, né? É sempre um prazer formar novas redes e encontrar pessoas que a gente não conhece, que trabalham com EJA, para que a gente possa, então, ampliar esse grupo que trabalha com um objeto ou com pesquisa, ou porque está em sala de aula, mas que trabalha com um grupo que está sendo muito marginalizado, uma modalidade que está sendo cada vez mais escanteada no nosso país nesse momento. Agradeço também a Maria Eduarda, que está aqui no backstage com a gente, e vai fazer a gente aparecer, sumir os nossos slides também. Então, muito obrigada pela disponibilidade de estar nos ajudando nesse trabalho de hoje. Não poderia deixar, como indignada que sou com as injustiças, de falar que nós no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, continuamos com a intervenção desde abril. Então, o nosso reitor eleito, ele não foi nomeado, e foi nomeado um interventor que segue, né, faz com as suas... conseguiu já praticamente compor a sua equipe, mas a gestão do Instituto está completamente parada, né? Então, e fazendo o que está sendo feito em uma forma de retrocesso ao que era feito anteriormente. Nessa mesma situação está o IFSC, né, o Instituto Federal de Santa Catarina, a partir da mesma época, e hoje tivemos a UFESA, né, um mês atrás, mais ou menos, e agora a UFPB. Então, lanço aqui a minha indignação, eu não posso deixar de tocar nesse ponto e mostrar que a gente precisa lutar contra essas intervenções que são malignas para a educação, e principalmente para a educação que nós defendemos. Então, falar, então, da educação que nós defendemos é o que a gente vai começar a fazer aqui, né? Nós dividimos o tempo, eu vou começar, porque eu vou tratar de uma coisa mais geral, e Matheus vai continuar, e exatamente porque ele vai falar a parte mais específica do tema que nos tocou, educação de jovens e adultos e educação profissional. Bom, se Deise ou Eduarda puderem colocar o slide, por favor. Bom, então, eu vou começando enquanto o slide não aparece, para a gente não perder tempo. E o seguinte, como foi que eu comecei a pensar, né, nesse tema, né, para trazer aqui para vocês? No final do ano passado, eu estava numa palestra de um curso de especialização, e no final da discussão sobre a educação de jovens e adultos e a educação profissional, um aluno fez uma pergunta que eu achei bem interessante, ele disse assim, mas será que pensar em educação de jovens e adultos e educação profissional não é descaracterizar
à educação de jovens e adultos? Eu respondi, né, o que me veio à cabeça na hora, mas aquilo, sabe quando uma pergunta fica levantando minhoquinha na cabeça, né? E aí eu disse, por quê? O que é que levou essa pessoa que estuda a educação de jovens e adultos a pensar que discutir a educação de jovens e adultos e a educação profissional é descaracterizar a educação de jovens e adultos, né? Aí eu comecei a pensar, se a gente considera que a educação de jovens e adultos é apenas alfabetizar, né? Então, claro, se a gente aliar a educação de jovens e adultos à educação profissional, seria descaracterizar a própria modalidade. Mas eu achei que isso ainda não respondia, né? Ainda não respondia a questão. E aí eu fui me lembrando daquelas funções equalizadora, qualificadora e reparadora que constam no parecer das diretrizes da educação de jovens e adultos que a gente precisa saber de cor, né, no Brasil. E, aliado a isso, o fenômeno da juvenilização que vem ocorrendo na modalidade. Então, pegando esse mote da pergunta e essas duas questões, né, de juvenilização e a questão reparadora qualificadora, né, e equalizadora, eu resolvi, pode passar o slide, por favor? Eu resolvi discutir aqui com vocês a questão do... Maria Eduarda ou Deise que está passando? Então, eu discutir com vocês a seguinte questão. Quem são esses sujeitos da educação de jovens e adultos? Tentar mostrar que a profissionalização em qualquer faixa etária em que se encontrem esses sujeitos da educação de jovens e adultos é um direito de cidadania e que a diversidade de faixa etária que a gente tem entre esses sujeitos implica uma diversidade de necessidades educacionais. E aí a gente vai ver que vai ter faixas etárias em que a qualificação profissional é fundamental, e para outras faixas etárias a gente vai ver que a alfabetização, mas não a pura alfabetização, na perspectiva do letramento, na verdade, eu não vou tocar nessa questão de alfabetização e letramento, mas numa outra dimensão da educação de jovens e adultos, na verdade, para os idosos, né? Então, primeiro eu vou discutir o conceito de educação profissional que a gente trabalha, né, que a gente pensa. Então, para que tipo de educação, né, o que significa educação profissional quando a gente fala em aliar a EJA à educação profissional. Depois a gente vai ver a diversidade de faixa etária dos sujeitos da educação de jovens e adultos. E mostrar que para idosos analfabetos ou analfabetos funcionais que já se aposentaram, por exemplo, a necessidade de... claro, quando eles se aposentaram, a necessidade de voltar à escola não passa pela necessidade de trabalhar. Essas pessoas, elas voltam ao sistema educacional por outros motivos, né? Essas pessoas voltam por questões pessoais, elas voltam por questões de autorrealização, para ajudar nas tarefas dos netos, né? Para ler a Bíblia, para conviver com outras pessoas, para ter uma interação que não foi permitida a elas na época em que vivia puramente para trabalhar e se manter materialmente, ou então porque apenas saber ler e escrever sempre foi um sonho adiado pela própria materialidade da vida. Já para os jovens e adultos em idade laboral, na busca pela manutenção da sua subsistência, que eles são parte desse público da EJA, há uma necessidade de formação profissional além da formação acadêmica, além de aprender a ler e escrever, né? Então, vamos ao primeiro ponto de discussão, feitas essas considerações iniciais, de que educação profissional para jovens e adultos nós estamos falando. Primeiro ponto, e vocês vão me escutar repetir essa expressão várias vezes. Estamos falando de educação socialmente referenciada. Mas e o que isso significa?
Uma formação, significa uma formação unilateral que permita a todas e a todos o exercício pleno da cidadania, ou seja, a participação ativa na sociedade, nas esferas social, cultural, científica e de produção da sua vida material. Concretando ainda mais, a gente pode colocar que é tomar a categoria trabalho, tanto na educação básica, né, quanto na educação profissional, como um princípio educativo, à medida que proporciona a compreensão dos conhecimentos historicamente desenvolvidos e socialmente apropriados para a transformação das condições humanas e a ampliação das capacidades, potencialidades e sentidos humanos. A gente pode colocar o seguinte, que a gente pode perceber o ser humano em 3 dimensões, né? Ele tem a parte física, biológica, a parte psicossocial, e ele tem a parte cultural e simbólica. E a educação, ela precisa desenvolver tudo isso no ser humano. E, ao desenvolver isso, ele desenvolve o sujeito enquanto ser humano, ou seja, a humanização que a gente está falando. Além disso, o que é que a gente tem? Na dimensão psicossocial, existe a questão do próprio trabalho na sociedade, né, na sua relação com as outras pessoas. Então, e além disso, existe o trabalho para a manutenção da sua própria subsistência, da sua dimensão, inclusive, física, né? Então, quando a gente fala da educação profissional, ela tem que estar inserida nessa formação integral do sujeito, que desenvolva essas 3 dimensões, a dimensão física, a dimensão psicossocial e a dimensão cultural e simbólica, ao mesmo tempo. Então, tudo isso é o que a gente pensa como educação socialmente referenciada e formação integral. Aí depois a gente vai discutir que há necessidade também de que isso seja integrada à educação profissional. Lá na frente a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, o que é que significa essa concepção de educação socialmente referenciada? Significa superar a visão utilitarista, reducionista de trabalho. Implica inverter a relação, situando o homem, né, e todos os homens como sujeitos do seu devir. Não significa, portanto, aprender fazendo, aprender para uma função ou um posto de trabalho, no modelo capitalista que a gente tem hoje. Significa formar para a vida e para o mundo do trabalho, incluindo aí a formação e a preparação para o trabalho. Então, esse é o ponto que a gente quer discutir. E aí sempre tem aquela questão, o que é mundo do trabalho, o que é mercado do trabalho? Será que são expressões sinônimas? E aí eu acho que a gente precisa fazer um parêntese aqui para poder concretar um pouco também o lugar, o espaço em que a gente está, do qual a gente está falando, né? Então, tem um autor, Fígaro, que ele diz assim, a categoria mundo do trabalho, ela é ampla e complexa, e envolve uma série de fatores que se encontram interrelacionados. Entre eles, ele cita a atividade humana de trabalho, o meio ambiente em que se desenvolve, em que se dá essa atividade do trabalho, as prescrições e as normas que regulam tais relações, os produtos delas advindos, os discursos que são intercambiados nesse processo, as técnicas e as tecnologias que facilitam e dão base para que a atividade humana do trabalho se desenvolva, as culturas, as identidades, as subjetividades e as relações de comunicação constituídas nesse processo dialético e dinâmico da atividade do trabalho. Então, em resumo, já que a gente pode colocar, o mundo do trabalho passa a existir a partir das relações geradas pela atividade humana do trabalho. E essas relações, simultânea e retroativamente, configuram e regulam essa própria atividade do trabalho. Então, o mundo do trabalho
ele é mais amplo, envolve todas as relações, as técnicas, os discursos, as comunicações, a legislação, as questões étnicas, as questões raciais em relação ao trabalho. E o trabalho em si, o trabalho remunerado, esse que faz com que a gente viva, né, ele está inserido nesse mundo do trabalho. Então, é como se fosse um conjunto maior em que a gente tivesse um conjunto menor, que é o trabalho, né? Bom, com base nesse princípio, o que é que a gente advoga por uma escola que permita a todos e a todas a emergência e o desenvolvimento das potencialidades humanas, a partir, claro, daquelas 3 dimensões que a gente falou anteriormente. E entre essas potencialidades está a formação para o trabalho, seja ela profissionalizante ou não. Não vou entrar nessa seara, né, da questão da formação politécnica não profissionalizante, que a gente não tem tempo e a gente, aqui no caso, o tema é outro, né? Então, é o seguinte, a gente pode pensar que existem duas pesquisadoras, Almenara e Lima, que elas dizem o seguinte: a escola deve preparar para o trabalho, para o mercado, mas de forma alguma deve se limitar a ele, devendo propiciar uma formação humana completa, ou seja, a formação humana integral, nas 3 dimensões, formando o aluno, acima de tudo, para a vida em sociedade, para seus diferentes aspectos e desafios. E é por isso que a gente repete. É a isso que nos referimos quando falamos em educação socialmente referenciada. Uma formação omnilateral, porque abarca as 3 dimensões de que a gente falou, física, psicossocial, cultural e simbólica, que permita a todos o exercício pleno da cidadania, ou seja, a participação ativa na sociedade, nas esferas social, cultural, científica e de produção da sua vida material. E a produção da sua vida material é exatamente a qualificação para o trabalho. E aí o seguinte, se isso não foi garantido na etapa escolar e na faixa etária considerada regular, e aqui eu coloco regular entre parênteses, ela precisa necessariamente ser garantida nas etapas e nas faixas etárias posteriores, porque a gente sabe, a educação é um dever do Estado, é um direito do cidadão, e é um direito inalienável, ele não pode passar isso para ninguém. Ele nasce com esse direito, ele morre com esse direito. E, então, essa garantia que o Estado precisa dar ao sujeito é exatamente quando ele não conseguiu a educação na faixa etária considerada própria, né? Isso aí é o que a gente chama de educação de jovens e adultos. O que acontece no Brasil? Se o jovem chega aos 15 anos e não concluiu o ensino fundamental, ele é potencial público da EJA. Se ele terminar, chegar aos 18 anos sem completar o ensino médio, ele é potencial público da EJA. Né? Então, a gente tem aí um público da EJA que começa aos 15 anos de idade. E essa pessoa que não terminou o ensino fundamental aos 15 anos de idade, muitas vezes é porque já está no mercado de trabalho. E aí ele está no mercado de trabalho mesmo. Não estou falando aqui de mundo do trabalho. Ele já está nesse mundo, mas sem a qualificação necessária. Ele já está assumindo um posto de trabalho. Então, e aí eu acho que também a gente poderia aqui abrir um parêntese, que a questão da juvenilização, ela daria uma tarde inteira, um curso inteiro sobre isso, né? E ela é um fenômeno bastante complexo, todo mundo sabe disso, envolve aspectos culturais, envolve aspectos sociais, estruturais, geográficos, políticos. Então, Barrios, ela coloca que, na sua dissertação, que o jovem não vai parar na EJA sozinho. Há um processo que faz com que ele saia do ensino médio regular e trilhe o caminho em direção à EJA. Embora a pesquisa de Barrios se refira à EJA,
a gente pode ampliar essa afirmação dela também para o ensino fundamental, né? Então, em outras palavras, o fenômeno da juvenilização da EJA é um processo que tem raízes na desigualdade social e econômica, nas decisões governamentais sobre a educação básica, nas exigências que a contemporaneidade coloca para a formação da identidade do jovem e atinge adolescentes do ensino fundamental e jovens do ensino médio, que, em consequência, não conseguem permanecer na escola pelas mais variadas razões, né? Um pouquinho antes de entrar aqui, eu estava numa mesa, na verdade, numa sessão de comunicação, assistindo, e o trabalho, né, foi colocado mais de uma vez como motivo que provoca a saída do aluno, do estudante do ensino fundamental e do ensino médio. E é o trabalho também que faz com que ele volte à escola para complementar a sua escolaridade. Então, é bastante interessante essa questão, né, que o trabalho tira o aluno porque ele precisa trabalhar para se manter. Mas, para se trabalhar e se manter com a melhor qualificação, ele precisa voltar à escola. Então, essas entradas e saídas, né, essa intermitência do aluno na escola, tem sempre relação com o trabalho, né? Bom, então, agora vamos entrar no terceiro item, que eu separei aqui para a gente discutir, que é a diversidade de sujeitos e a diversidade de necessidades. Sem desconsiderar que a diversidade de acesso à educação tem relação estreita com... Pode voltar. Isso, volte antes um pouquinho. Antes um pouquinho. Esse não. Pode ir para frente. Aí. Pode. Que esse slide é exatamente o que mostra que não ficou muito visível aí para vocês. O que mostra que na educação básica vai até 17 anos, as pessoas de 14 anos que não concluíram o ensino fundamental, eles são EJA, e quem aos 17 anos não concluiu o ensino médio, eles são EJA. Então, a gente pode continuar, passar para o próximo. Bom, e aí a gente vai entrar nesse grupo 1, dessa diversidade de sujeitos, né? Então, retomando aqui, né, sem desconsiderar que a educação de jovens e adultos e a diversidade de acesso tem questões econômicas, de gênero, de localização geográfica, de etnia, a gente vai discutir essa diversidade a partir da legislação e de sua relação com a faixa etária, que é exatamente o slide anterior que a gente tinha colocado. Então, na educação básica, segundo a legislação educacional, deve ser concluída aos 17 anos. Esse nível de educação brasileira está dividido em duas etapas: o ensino fundamental, cuja idade considerada ideal para conclusão é 14, e o ensino médio, cuja idade para conclusão é aos 17 anos. Então, se você não está nessa faixa etária e não concluiu, a gente tem um público potencial da EJA. E aí, a gente vai começar falando, historicamente, do primeiro grupo, que é o grupo de idosos, né? E que, historicamente, foi público-alvo da EJA. É exatamente esse slide, obrigada. Que, historicamente, é o público-alvo da EJA, que são os analfabetos e analfabetos funcionais com idade superior a 60 anos. Né? Para essas pessoas, o sentido de voltar à escola está mais atrelado a uma motivação pessoal, muito mais do que a uma qualificação profissional. Porque o emprego, para essas pessoas, muitas vezes já não ocupa uma dimensão muito relevante nas suas vidas. É comum, nas pesquisas com histórias de vida, e eu trouxe aqui um excerto de Cora, né, quando ela coloca aqui, ao escutar relatos em que os estudantes idosos, eles sempre informam que voltam à escola para aprimorar seus conhecimentos de leitura ou de escrita, e mais recentemente também para
aprender a ler e escrever, ou para usar o computador, mais recentemente, né? Mas aí, por trás das histórias de vida, implícito nas suas histórias, e expresso também, além dessa questão de ler, escrever e usar o computador, as análises mostram que a escola proporcionou a essas pessoas, muito mais do que somente ler, escrever e usar o computador. Né? Por exemplo, conhecer pessoas novas e lugares, e frequentar teatro, cinema, que muitas vezes nunca tinham ido. Fazer com que elas se sentissem mais seguras, mais desinibidas, mais participativas. Por isso, Cora afirma que frequentar uma instituição escolar provocou na vida dos participantes da sua pesquisa, mas a gente sabe que essa pesquisa ela faz eco a outras pesquisas, provocou neles uma transformação no âmbito físico, psicológico e social. E aí, seja, no âmbito físico, tornou suas vidas mais dinâmicas e mais saudáveis. No plano social, desenvolveu suas relações interpessoais, fazendo com que conquistassem novos amigos. E, através da participação em variados eventos, lhes proporcionou mais segurança e desenvoltura para atuar cada vez mais na sociedade em que vivem. Já em relação ao aspecto psicológico, melhorou a imagem que tinham de si mesmos, assim, garantindo para eles uma autoimagem mais elevada. Todos esses aspectos transformaram a visão de mundo que essas pessoas tinham e fez com que despertassem nelas novas expectativas e novos desejos frente à vida. E despertou, inclusive, o desejo de entrar na universidade, mesmo com 70 anos. A escola, portanto, para esse grupo, cumpre um papel para além da alfabetização. Ela é espaço de socialização, de participação em atividades culturais, de fortalecimento da autoestima. E aí a gente lembra daquelas dimensões de ser humano que a gente falou, né? Psicossocial, físico e simbólico-cultural. Então, a escola aí está exatamente trabalhando com essas 3 dimensões para esse grupo de idosos. Para a faixa etária dos idosos, que começa com 60 anos, a escola não necessariamente inclui a formação para o trabalho, uma vez que muitos estão aposentados ou em vias de aposentar, mas inclui a sua inserção no mundo da escrita, da leitura, da cultura, na participação social e no seu desenvolvimento humano, que é exatamente a questão de trabalhar com essas pessoas, né? A educação é uma atividade, trabalhar com essas pessoas as dimensões, né, do ser humano, né? Pode passar o slide, por favor. Existe, entretanto, um outro grupo, que é exatamente um grupo, né, de uma maior faixa etária, que é o grupo de jovens e adultos trabalhadores. E aí eu fui atrás da PNAD contínua de 2020, especificamente no terceiro trimestre de 2020, saiu agora em junho, né? E a gente vê o seguinte, nessa primeira coluna, a gente tem o total da população de 14 anos ou mais por nível de instrução, né? Essa é a tabela. Então, o total da população de 14 anos ou mais no país é 173.918.000 pessoas, né? Desse percentual, a gente tem sem instrução e com menos de um ano de instrução, 8.121.000. A gente tem, na terceira coluna agora, o ensino fundamental, com o ensino fundamental incompleto ou equivalente, 49.307.000 pessoas. Apenas com o ensino fundamental completo ou equivalente. Lembre que eu estou falando de população de 14 anos ou mais. Então, aí pode ter 17, 18, 19, 20, 25, 30, 40, 50, 60. Então, a gente tem, apenas com o ensino fundamental completo, 15.437.000 pessoas. Com o ensino médio incompleto ou equivalente, a gente tem 13.048.000 pessoas. Né? E o total de pessoas sem a educação básica completa chega a beira os 86 milhões de pessoas. Né? Então, partindo desses dados, o que é que eu gostaria de chamar a atenção? Se, pela nossa legislação, aos 14 anos, o sujeito deveria ter finalizado o ensino fundamental, esse quadro nos mostra que, somando-se os dados da coluna 2 e da coluna 3,
Temos no país 57.428.000 pessoas que são potenciais sujeitos da EJA, que, no caso, não completaram o ensino fundamental, né? Seguindo para o ensino médio, os dados da coluna 4 e 5 mostram que 28.485.000 pessoas estão em idade de trabalhar, e todas essas são jovens e adultos, acima de 14 anos, a idade de trabalhar, segundo a legislação. Então, estão em idade de trabalhar, mas não têm o ensino médio ou não finalizaram essa etapa da educação. Portanto, também são potenciais sujeitos da EJA. Então, esse quadro nos mostra ainda que 85.913.000 pessoas de 14 anos ou mais sejam em idade de trabalhar, que estejam em idade de trabalhar, não têm qualquer instrução, ou seja, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Não tem qualquer instrução ou não completaram a educação básica, que é um nível obrigatório da educação brasileira. Isso corresponde a 49,5% do total da população dessa faixa etária, que são 73.918.000 habitantes. Se pensarmos que o país tem atualmente 212 milhões de pessoas, um pouco mais, né? Temos, então, entre a população em idade laboral, a partir dos 14 anos, o percentual total do país de cerca de 40,5% que está trabalhando sem qualificação profissional e que não concluíram, portanto, a educação básica, que é uma etapa obrigatória. Então, potencial público de educação de jovens e adultos. Então, para essas pessoas, para esses 40,9%, 40,5% da população brasileira, a modalidade EJA se apresenta como uma oportunidade de o governo proporcionar esse acesso à educação e o direito de ingressar e permanecer na escola que lhe foi negado anteriormente. Convém lembrar que a maioria dessas pessoas deixa a escola motivados pela necessidade de trabalhar, que foi exatamente o que eu já tinha comentado antes. Muito mais do que por não gostar ou não querer ou não se interessar pela escola. Muitas vezes, eles já estão inseridos no mercado de trabalho e, por isso, não conseguem conciliar. Não encontram vaga numa escola próxima da sua residência, fecharam a escola próxima da sua residência, né? Ou então, não, já concluí o ensino fundamental, para mim está suficiente, né? Mas, enfim, eu sempre, quando eu discuto essa questão, eu sempre me lembro de Margarida Machado, numa palestra que ela fez aqui com a gente, em que ela disse assim, a dificuldade da vida supera o desejo de aprender na escola. Então, essas pessoas saem da escola pela dificuldade da vida, né, para poder se manter materialmente, manter a si e a sua família, muitas vezes. Em outras palavras, essas 85.913 pessoas formam um grupo bastante heterogêneo, que aí vai incluir analfabetos absolutos, que são cerca de 11 milhões, analfabetos funcionais e alfabetizados, todos em idade de trabalhar, sem terem concluído a educação básica, que é um nível educacional obrigatório na legislação. É importante a gente colocar, porque o meu foco aqui é discutir isso a partir da legislação brasileira. E, portanto, o Estado é um grupo altamente heterogêneo em sua faixa etária, que desafia o Estado no cumprimento de seu dever de prover a educação de jovens e adultos, considerando suas necessidades variadas. Pode passar o slide, por favor. E aí a gente chega a um outro ponto da nossa discussão, que é o direito à educação e o direito ao... Isso. E o direito à formação para o trabalho. Para esse grupo de jovens trabalhadores, o direito à educação se une o direito a uma formação para o trabalho. Porque eles estão se mantendo, estão trabalhando, sem que tenha essa formação. Então, estão trabalhando, muitas vezes, em trabalhos precários, estão trabalhando subempregados, estão na informalidade, ganhando muito pouco. Então, para esse grupo, né, além de recuperar a trajetória acadêmica, que de entradas e saídas, né, eles perderam, no sentido de que eles consigam finalizar a educação básica, e esse é um ponto que quando
discuto a educação profissional, eu sempre discuto aliada à elevação do nível de escolaridade. Então, é necessário uma qualificação para o trabalho, pois a grande maioria deles trabalha sem qualquer qualificação. Esse é exatamente o nosso grupo. Então, a gente tem que garantir a integralidade dos conhecimentos correspondentes à educação básica e também os objetivos da formação profissional, numa perspectiva de integração entre eles, tendo como eixos estruturantes o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura, para que, dessa forma, a gente atinja aquela formação integral de que eu estava falando, né, conseguindo desenvolver as potencialidades das 3 dimensões do ser humano. Certo? Então, seguindo aqui, claro, há muita diferença entre o que as necessidades formativas de um jovem de 15 anos e de um adulto de 50, ou de um jovem de 25, um adulto de 50, um idoso de 60. Então, é por isso que a educação que deve ser garantida a eles precisa atender às suas necessidades, principalmente se isso não ocorreu no seu tempo de vida, como uma forma de reparação social, levando em consideração sua participação social na cultura, na política e no mundo do trabalho. E é por isso que eu repito, educação socialmente referenciada. Assim, para os estudantes da EJA, na educação básica, ou seja, potencialmente 86 milhões de pessoas, além da conclusão na etapa da escolarização, é importante que se oferte a qualificação profissional, a formação profissional ou a educação profissional, para que possam atuar no mundo do trabalho de forma consciente e qualificada. O fundamento dessa discussão que eu trago para vocês é o direito que o sujeito tem à educação. Então, a centralidade é o sujeito e não o mercado. Na relação entre educação e trabalho, de um lado, quando a gente tem a centralidade na dimensão econômica, no mercado, o papel da educação se restringe a formar para atender aos interesses do mercado de trabalho. Particularmente em relação à educação profissional e à EJA, se trataria de formar pessoas com a maior competência técnica possível para atender aos interesses do mercado de trabalho. Para que ele possa, e dessa forma o trabalho vai funcionar de maneira aceitável, possível, na perspectiva de manter a centralidade da dimensão econômica. Não é isso que a gente defende, mas é isso que a gente vê o mais graçando quando se fala de educação profissional. A gente defende que a educação tenha centralidade no ser humano, e por isso a gente começou falando de educação socialmente referenciada, falamos das dimensões do ser humano que devem ser desenvolvidas pela educação, através da educação. Então, não se despreza, nesse caso, a competência técnica, né? Claro, se você vai formar para que ele seja qualificado e consciente, a dimensão técnica tem que estar presente, mas ela não é o centro, ela está aliada e integrada àquela formação socialmente referenciada, né? Então, e esses sujeitos, então, precisam saber qual o papel da ciência, a quem interessa determinado tipo de produção de conhecimento, de ciência, de tecnologia, a quem interessa as relações de poder e que dominação existe na sociedade, né? Então, é desvelar, né, essa sociedade e esse modus de organização social e econômica que a gente tem. Então, o que a gente está falando é de educação socialmente referenciada. E aí, quando a gente fala de educação profissional, muitas vezes vem à mente aqueles cursos curtos de qualificação que a gente está acostumada a ver, cursos de qualificação que tem um aspecto instrumental central, e você vai aprender em 40 horas como consertar determinado equipamento, IPT, saudações e acabou. Ou então você vai aprender como ser camareira. Isso é importante? Com certeza, mas aliado a isso, tem que ter aquela formação de por que eu estou aqui, né? Por que esse meu trabalho é importante, o que é que isso pode, que relação isso tem com a vida, minha vida e a vida das pessoas, com a economia, né, do meu estado e da minha cidade. Então, essas relações, elas precisam ser discutidas para que a pessoa saiba onde se insere o seu trabalho. Bom, seguindo, a gente tem, por exemplo, só apenas um exemplo que eu vou colocar aqui, que é
um curso que a gente teve na rede federal, que depois foi também para a rede do Sistema S, que são os cursos do PROEJA, que tem exatamente essa perspectiva exatamente essa perspectiva de trazer as funções reparadora, equalizadora e qualificadora, que são as características da EJA, orientada para a formação integral dos cidadãos. Ele foi um programa que chegou a modificar, inclusive, a LDB, incluindo artigos e itens na LDB, mas ele foi sendo diminuído, né, pela diminuição de financiamento, pela instituição de programas que têm uma qualificação profissional com base na perspectiva instrumental da educação profissional, como o Pronatec e os novos caminhos que estão aí. A gente teve, dentro só para ainda finalizar, né, que meu tempo já está encerrando, estão me limpando, me mostrando aqui, que, pode passar, por favor, que a gente tem, se puder passar o slide. Aí a gente tem isso, para estimular o debate, a questão final, que a educação de jovens adultos e idosos, socialmente referenciada, ela não se restringe à alfabetização, que para os jovens e adultos, a formação deve contribuir para a melhoria das condições de participação social, política, cultural e no mundo do trabalho desse coletivo, pode passar também, e aos idosos, a escola deve, além de alfabetizar na perspectiva do letramento, pode qualificar, mas, fundamentalmente, tal como indica a etimologia da palavra escola, pode ser compreendida como espaço de ócio e espaço de formação. Formação nas 3 dimensões, né, que eu falei, e lembrando também o que Coura colocou para a gente, do que significou a escola para as pessoas. E colocando, finalmente, que a amplitude da faixa etária de sujeitos da EJA, hoje, né, impõe para alguns desafios que para o país, né, para a educação no país, que o governo não está estruturado, não está, inclusive agora, não está empenhado em enfrentar. Esses são problemas que a gente traz, né, e que, tentando mostrar, pode passar o slide, que agora eu já terminei a minha, e aí já vai começar Matheus, e aí mostrar que a questão dessa faixa etária da EJA e a legalidade, né, dessas etapas educacionais, colocam para o Estado, colocam para o sujeito desafios para se manter na escola e ao Estado desafios para que esse estudante continue da escola, não saia da escola. Né? E a gente precisa qualificar para que ele trabalhe de forma qualificada. Então, com isso eu encerro. Passo a palavra para Matheus, que vai discutir com a gente a EJA alternante e intermitente. Então, muito obrigada a vocês e desculpem se eu passei muito do tempo. Esqueceu o microfone, Sura. Obrigada, professora Ana Lúcia. Os elementos que você traz na sua fala, né, eles são bastante enriquecedores e contribuem muito para o debate, né, que a gente vem fomentando ao longo de todo os estudos, né, cada um de nós aqui, quem está nos assistindo, tem interesse na temática, e é muito importante que a gente também tenha sempre em mãos dados que nos dão a certeza dessa necessidade que a gente tem de ofertar essa educação de jovens e adultos aliada à educação profissional, né? Então, assim, existem muitas vertentes, né, dentro da educação de jovens e adultos, porque a gente tem uma diversidade enorme de elementos dentro das nossas escolas de EJA, e a educação de jovens e adultos aliada à educação profissional, ela é um debate urgente que a gente precisa estar fortalecendo a cada dia mais, né?
Antes de passar para o professor Matheus, eu só, assim, eu estou aqui, olhando aqui no chat, né, e assim, estou muito feliz com a propagação do nosso evento, porque a gente tem pessoas que estão aqui, eu anotei, ó, do Itaim Paulista, de Jaburu, Vitória no Espírito Santo, do Sérgio Alia Campos, aqui no nosso Rio Grande do Norte, a 11ª DIRED, 12ª DIRED, Petrolina, Pernambuco, Itaim Paulista, tem pessoal de Alagoas, então, assim, uma temática também instigante que a gente está fomentando isso aí para a gente fortalecer, juntos, inclusive, com outros estados, né? Mas, sem mais delongas, eu vou passar para o professor Matheus, que tem mais contribuições para a gente ter um tempinho no final para um debate, né? Pois bem, continuando, né, o nosso diálogo sobre a temática PROEJA, EJA, aluno trabalhador ou escola para o aluno trabalhador, é importante a gente compreender, né, que é preciso realmente pensarmos essa escola ou essa educação de jovens e adultos que seja uma escola que acolha, não é? Essa escola que abrace, essa escola, essa educação que abrace e que realmente dialogue com esse tipo de aluno, com esse tipo de sujeito, né? A professora Ana trabalhou alguns elementos do fundamentos, né, da educação de jovens e adultos integrada a uma formação profissional, integrada ao trabalho, e eu estava aqui me lembrando da professora Maria Ciavata, né, que discute, né, tudo isso num único conceito, que é trabalho e educação, e ela realmente apresenta esse termo, trabalho e educação, explicando que o trabalho vem antes da educação, porque o trabalho é uma condição existencial do ser humano, e que a educação, né, apresenta-se aí como princípio educativo. Então, é necessário realmente compreender, né, que a educação de jovens e adultos, o PROEJA, essa proposta de educação, ela precisa estar linkada, como diz hoje, né, linkada com a vida, né, desses sujeitos, né? Não podemos mais pensar uma educação de jovens e adultos em que, à medida que a gente entra na sala de aula e fecha a porta, o aluno ele deve esquecer tudo o que está acontecendo lá fora, não é? Aquela concepção de que agora é aula, agora você precisa sentar e se concentrar aqui, não é? Então, há uma necessidade, sim, de pensar outras formas de organizar, de vivenciar a educação de jovens e adultos, e uma das formas, e que eu vejo mais acertada, é dessa integração entre trabalho e educação, que a Ciavata defende em algumas das suas obras, para a proposição, né, dessa integração entre a EJA e a formação para o trabalho, né? Que eu, particularmente, eu defendo, né, que a educação de jovens e adultos deve dialogar, sim, com a vida, e uma das dimensões da vida é o trabalho, né? Que está aí a condição de sobrevivência. O próprio Marx já dizia que as condições materiais são aquelas que definem, não é, a vida das pessoas. Então, há uma necessidade da gente pensar, né, em duas características dessa educação de jovens e adultos quando a gente está pensando no binômio trabalho e educação. Primeiro, é que essa proposição, esse tipo de educação, é uma educação alternante, não é? Porque nós estamos lidando com sujeitos alternantes. Daqui a pouco a gente vai explicar o porquê dessa palavra alternância, não é? E é também uma proposta de educação intermitente, não é? Intermitente no sentido de que ela oscila, né, diante dessas necessidades de vida.
antes da gente passar para esses dois conceitos, que são proposições mesmo, para a gente estar pensando em modelos, em proposições mesmo, não é? De vivenciar essa educação de jovens e adultos com os nossos sujeitos. Eu me lembrei de algo que eu vivenciei numa das nossas reuniões no Instituto Federal com professores, e professores quando estão assim reunidos, né, conversam muito, né, sobre os alunos, e teve um professor que saltou naquela mesa e disse assim: eu gosto mais de aluno estudante. Digo, como assim? Eu não gosto de aluno trabalhador. Digo, por quê? Porque o aluno estudante vive para estudar. Aluno trabalhador, ele se divide, e ele não rende, ele não tem o desempenho que eu espero. E aí eu fiquei pensando, esse aluno trabalhador é o aluno da educação de jovens e adultos, é o aluno do PROEJA, e é o aluno que, além de trabalhar, também quer estudar, não é? E aí eu digo, eu sempre defendo que isso não é uma escolha, né? Isso não é escolha, isso é uma condição imposta a ele, não é, por nossa sociedade, não é? Ou seja, ele não tem essa escolha, essa alternativa, né, de escolher se vai trabalhar ou estudar, não é? Então, há uma condição imposta de que ele vai estar na condição de trabalhar e estudar, ou deixar de estudar para trabalhar, não é? Então, é uma condição social que muitas vezes nós, de forma muito cruel, né, e eu já me vi nessa posição enquanto professor, de culpar o aluno porque ele não está rendendo, né, ou seja, ele não está na condição de viver apenas para estudar, não é? Então, há um perfil diferente, né, há uma condição humana, não é, aí imposta a esse sujeito, e que muitas vezes a nossa educação de jovens e adultos, né, os nossos cursos voltados para esses sujeitos não consideram essa condição. E isso é muito massacrante, né? Então, vamos passar para o primeiro conceito, que eu considero importante, a pedagogia da alternância como algo ideal para pensarmos, né, a vivência do PROEJA, o da EJA, nesse movimento entre educação e trabalho. Eu digo que é uma alternativa que nós podemos estar pensando para os nossos cursos de PROEJA e de educação de jovens e adultos. Porque é uma metodologia, não é, que nasce a partir da necessidade do trabalho. É uma tradição metodológica, né, que vem em evidência desde os anos 30, desde os anos 30 no Brasil, não é? E que chega com força aqui nos anos 80 e 90, no período da redemocratização, e esse tipo de pedagogia é o tipo de pedagogia que considera essencialmente esse aluno trabalhador, porque nasceu na cultura da pedagogia da terra, da pedagogia do campo, e que traz aí dois tempos, o tempo comunidade e o tempo escola. Considerar que o tempo comunidade também é um tempo formativo. Dentro da pedagogia da alternância, os sujeitos estão naquele movimento de ação, reflexão, ação, tão apregoado pela pedagogia freiriana. Então, eu apresento aqui, não é, a pedagogia da alternância como uma das possibilidades, como uma alternativa de estarmos considerando esse perfil do aluno trabalhador que não vive apenas para estudar, mas que vive porque trabalha, que vive porque cuida da família, que vive porque engravida, porque tem filho, porque tem família, não é? Não é o aluno apenas para o estudo, né? Ele vê o estudo como uma das alternativas também de vida, né? Passamos aí para o conceito de pedagogia da alternância. Esse conceito considera aí a vida e o cotidiano dos educandos, entendendo a realidade, o contexto social
e as dificuldades por eles enfrentadas nessa perspectiva. Considera o envolvimento na comunidade, na família, ou seja, não entende que fechando a porta da sala de aula, o mundo fica lá fora, o trabalho fica lá fora, ou seja, a comunidade faz parte do aluno, o aluno faz parte da comunidade, ele também é família, ele também está no processo de pandemia, não é? E a pandemia é algo que é existencial e que mexe com o seu psicológico. Então, a perspectiva de que a educação de jovens e adultos também é vida e é realidade. Considera a intencionalidade em proporcionar uma formação profissional técnica para que o indivíduo possa atuar no meio em que vive. Então, considera que esse indivíduo precisa de viver, ele precisa de trabalhar, e por isso ele está no trabalho, como disse a professora Ana, ele precisa se qualificar, porque senão ele perde o seu posto de trabalho, se ele não tem essa qualificação, né? Eu, enquanto coordenador de educação de jovens e adultos, que fui 7 anos, né, no município de Natal, né? Eu sempre digo que foi a minha segunda universidade, está lá no Amadeu Araújo, né? Na zona norte de Natal. A minha primeira foi em pedagogia, a segunda foi estar na coordenação de jovens e adultos durante 7 anos. E os alunos chegavam lá impulsionados, né, por esse mundo do trabalho, dizendo assim: professor, eu preciso desse diploma para me manter no meu trabalho, eu preciso terminar o meu ensino fundamental, eu preciso terminar o meu ensino médio, né? Então, eles já estavam inseridos nesse mundo do trabalho e necessitavam de uma qualificação, não é, para permanecer. E muitos deles estavam lá também para se ingressar, para competir, né? Ou seja, precisava terminar o ensino fundamental, o ensino médio, para ingressar no mundo do trabalho. Então, pensar na pedagogia da alternância é pensar essa amplitude, não é? De que a educação de jovens e adultos não é apenas escolaridade, é também vida. E considerando essa vida, é preciso realmente reorganizar esse currículo, os tempos da escola, né? Nesse contexto da coordenação com a educação de jovens e adultos no município, a gente via muito a presença dos alunos até novembro, né? No início de dezembro, eles sumiam da escola. E aí o pessoal perguntava: cadê os alunos? Eles não vão participar das provas finais? E muitos diziam: eles não voltam porque eles foram para o mercado informal. Há aqui em Natal uma festa muito grande no início de dezembro, né, chamada Carnatal, e muitos dos alunos da EJA, né, eles iam, né, montar a sua barraca, né, trabalhar lá, pegar um extra para as festas de Natal, final de ano, e muitos também trabalhavam como ambulantes e ali viviam daquilo, né. Então, muitos alunos sumiam no início de dezembro. E a escola, muitas vezes, não tinha essa sensibilidade, não é, de estar reorganizando o currículo para que essas provas finais fossem no final de novembro, e não no início de dezembro, quando esses alunos estavam saindo para esse trabalho que garantia mais renda para a família, né? Então, há uma necessidade realmente da EJA considerar esses tempos da alternância dentro da educação de jovens e adultos, né? E os currículos precisam ser organizados a depender desse público, não é? E eu me lembro também lá onde eu também atuei, em Mamanguape, né, na Paraíba, que era uma região canavieira, e muitas escolas se organizavam nessa sensibilidade da pedagogia da alternância com os trabalhadores da EJA que trabalhavam na usina, né, no plantio de cana. Então, eles passavam durante 3 ou 4 meses na cortagem da cana, e a escola tinha sensibilidade, que ia dentro dessa perspectiva da pedagogia da alternância, ela organizava o currículo para que nesses 3 meses, né, não necessariamente fosse no final do ano ou início do outro ano, que eram as férias dos professores, mas poderia ser no meio do ano, e era no meio do ano o corte da cana, né, ali nos meses
de junho, julho e agosto, eram 3 meses que a escola tinha que repensar, não é, outras formas de interação com os alunos, porque a maioria estava no corte de cana, não é? Então, a pedagogia da alternância, ela considera essa forma de vida e dá uma dinâmica a considerar esse tempo escola, esse tempo comunidade, e no movimento pedagógico de pensar a realidade como algo próprio da vida. Vamos lá um pouquinho mais para a gente entender um pouquinho mais da pedagogia da alternância. Tem uma imagem aí que a gente traz para exemplificar o que seja essa lógica. Você tem aí o trabalho representado por essa figura, né? Depois você tem a escola e você tem o trabalho novamente, dentro daquela perspectiva ação, reflexão, ação, que é a lógica, que deve ser a lógica da educação de jovens e adultos, da educação do PROEJA, que é pensar essa formação linkada na intersecção, na simbiose com a vida, com o trabalho, não é? Eu pensando aqui nas proposições de cursos, né, de PROEJA nos nossos campos, há uma premissa nos nossos PPPs que esses cursos devem ser implantados nos campos, mas, antes de tudo, o pré-requisito é conversar com a comunidade para ver quais são os arranjos produtivos, né, dessa comunidade em que o campus está instalado, para pensar esses cursos, né? E aí eu vejo que isso é o primeiro ponto, né? É um ponto essencial, conversar com a comunidade para definir o curso. Mas, elegendo-se o curso, né, que a comunidade quer, é conversar depois com esses sujeitos que vão fazer o curso, né? Ou seja, e aí nós temos um exemplo aqui de um campus Zona Norte, né, que começou com um curso que foi a partir dessa pesquisa de comunidade, mas no momento em que os alunos chegaram no curso, eles começaram a dialogar, e aí a coordenação do curso começou a escutar, porque isso também é importante, o exercício da escutatória. Os alunos, às vezes, estão dentro das nossas escolas, dentro das nossas salas de aula, eles começam falando baixinho, depois eles falam, depois eles gritam, e muitas vezes não são escutados com relação a determinadas exigências, não é? Que não são caprichos, são algo que tem a ver com essa pedagogia da alternância, não é? Da própria natureza da modalidade, não é? E há necessidade, sim, dessa sensibilidade da escuta dos sujeitos. Então, os alunos lá disseram, não, nós não estamos acompanhando o curso, esse curso não é o ideal, e a coordenação do PROEJA, né, começou a discutir com eles e qual seria o outro curso, e aí mudaram para o curso comércio, né? E dentro dessa perspectiva, né, de ouvir o aluno, foi se dando os contornos ideais para que esse curso permaneça até hoje. Então, nós começamos, né, com a oferta em muitos campos, né, de PROEJA, e hoje nós temos dos 22, apenas 4, né, ofertando esses cursos. E a gente considera que existe realmente uma necessidade desse diálogo, a princípio com a comunidade, mas também com os sujeitos que estão inseridos nesses cursos, não é? Considerando aí o currículo, considerando a dinâmica das atividades, a metodologia dos professores, não é? E essa intersecção com a vida e com o mundo do trabalho. Vamos passando para o próximo conceito, que eu considero importante para a gente discutir essa reorganização, não é? Esse tentar dar um novo desenho à educação de jovens e adultos escolarizada e o PROEJA dentro dos institutos federais, não é? Pode passar para o próximo. A intermitência, ao lado da alternância, nós temos o conceito da intermitência que está ligado aos sujeitos, né? Enquanto que a alternância está ligada a uma proposição pedagógica, metodológica para
a nossa modalidade de EJA e os cursos ProEJA, nós temos aí uma proposição e há de ser considerada essa intermitência dos sujeitos. E o que seria essa intermitência? Vamos compreender melhor no próximo slide. O que seria essa intermitência? E eu fui procurar até mesmo num trabalho de monografia do professor Alessandro, né, que ele orientou, né, uma aluna, Luísa Silva, defendida, apresentada em 2018, e ela fez uma pesquisa sobre esse conceito da intermitência, né, que vai de encontro aos conceitos de evasão, de abandono, não é? Todos aqueles conceitos que, de certa forma, trabalha, né, para trazer a culpa ao sujeito, né, que, de certa forma, dá uma pausa, não é, naquele processo formativo para atender outras necessidades existenciais, não é? Então, a intermitência seria o mais ideal, o mais adequado, não é, para ser tratado, né, com os nossos alunos do ProEJA e da EJA, que dão a pausa durante o percurso, né, que não concluem ou que não fecham o ciclo, né. Então, a intermitência diz respeito a essa relação de movimento, os sujeitos frequentam a escola, deixam de frequentá-la e voltam, são ações oscilantes que fazem com que os sujeitos tenham uma frequência descontínua, possivelmente determinada por situações que competem às suas particularidades no campo extraescolar, né? Então, aquilo que está no mundo, que muitas vezes é considerado lá fora, dissonante, dicotômico da escola, é o que determina a sua pausa. E daí a escola considerar que esses elementos eles são importantes porque influenciam e determinam esse desempenho e essa permanência, como foi discutida ontem, não é? Essa permanência nos nossos cursos. Podemos passar, dar mais um passo para frente? Então, eu digo que a intermitência vai de encontro a tudo aquilo que a gente já discutiu ou pesquisou no campo da EJA, né? Por quê? Porque intermitência não é evasão, porque o aluno da EJA não foge, né? Porque aí evasão traz o sentido de fuga. Não é abandono, porque abandono traz o sentido de responsabilidade, ou seja, e eles mesmos diziam muito isso a mim, enquanto coordenador, né? Ele dizia, professor, eu não abandonei, né? Eu dei uma pausa, né? Eu dei um tempo, como eles dizem na linguagem dele, dei um tempo, mas eu vou retornar. E quando eles retornavam, não é? Eu ficava muito triste porque alguns agentes da escola diziam, mas esse rapaz aqui de novo, já é o 3º ano, já é o 4º ano, não é? Implicitamente havia uma mensagem dizendo assim, por que você não desiste de vez, né? Então, mas eu dizia, muito bom que você retornou. Sempre naquela atitude do esperançar, né, de que aquele sujeito, ele, naquele momento, naquele ano, ele iria sim completar aquele ciclo e passar e subir mais um degrau na sua escolarização. Então, há também esse sentimento de desistência, né, que está trazendo aí o sentido de fracasso. Então, dizer que o aluno desistiu, né, é também atribuir a ele uma culpa, né, ou seja, você fracassou. O que é desistir? Né, você está numa caminhada, você está num investimento e você deixou de acreditar. Mas eu sempre dizia aos alunos, aos professores, né, na sala de professores, eu dizia a eles, olha, esses alunos, eles estão todos os anos retornando para fazer matrícula porque eles acreditam na escola. Eles veem na escola uma alternativa. Eles veem na escola uma possibilidade, senão eles não retornavam. Então, a intermitência é algo que vai de encontro,
não é, a todos esses conceitos que a gente historicamente utilizou, né, para denominar essa pausa que esses sujeitos dão no seu processo formativo. E, como eu disse no início, é uma pausa não como uma escolha, mas como uma condição para depois retornar. E muitos deles diziam, né, as meninas, por exemplo, quando engravidavam, diziam, professor, e aí a nossa sala de coordenação funcionava como uma espécie de confessionário. Eu estou indo, mas quando a criança estiver maiorzinha, eu vou deixar com minha mãe, eu vou deixar com alguém da família e volto para terminar o meu ensino fundamental, né? E nós ficávamos naquela esperança de que aquela jovem voltasse, não é, para continuar os seus estudos. Pode continuar. Então, eu termino a nossa reflexão, né? São proposições, né, que a gente vem pensando a partir de alguns estudos que são feitos por colegas nossos, né? Essa questão da pedagogia da alternância como sendo uma proposição, tratar essa oscilação, né, da presença-ausência dos sujeitos em nossos cursos de ProEja e EJA como algo não negativo, né, como nós vimos, mas como algo que é próprio, não é, da natureza desses sujeitos, pela condição social deles, não é? Então, atribuir, não é, de que é necessário considerar essa intermitência para organizar os nossos tempos, para organizar os nossos currículos, para também trabalhar os cursos de formação de professores, que o professor precisa compreender, não é, essa característica, não é, desse público que interage, não é necessário, assim como o Freire disse, antes de pensar nas coisas, pensar nas pessoas, nos sujeitos, porque as coisas, elas são feitas e produzidas para as pessoas, e não é o contrário, porque quando a gente pensa dessa forma, é a lógica do capitalismo, não é? A lógica do capitalismo é pensar de que as coisas, elas existem por causa, que as pessoas existem por causa das coisas, esse seria o sentido, que as pessoas existem por causa das coisas, não, as coisas existem por causa das pessoas, então as pessoas, elas são essenciais, as pessoas, elas estão na frente, né, de todo e qualquer projeto educativo, não é? Então, e aí eu trago algumas inquietações nesse final, para a gente juntar com as inquietações da professora Ana, não é? E botar tudo no balaio só, aqui no Nordeste a gente chama, do balaio, a gente bota muita coisa, né, balaio de palha, e a gente bota muita coisa ali misturado, e a gente quer misturar mesmo tudo para a gente compreender mais e aprender mais sobre a educação de jovens e adultos. E eu trago 3 inquietações diante disso que eu falei, né? A primeira, porque há dificuldade operacional ainda no redimensionamento dos saberes nos tempos e espaços da EJA ProEJA, né? Por que essa EJA escolarizada? Por que o ProEJA dentro do Instituto, quando ele entra dentro da proposição da escolarização, né, da seriação, da graduação, essa proposição, ela torna-se quantitativa, ela torna-se disciplinar, ela torna-se uma coisa engessada, e se distancia desses sujeitos da vida, desses sujeitos do trabalho, e dialoga pouco com essa questão da existência. Então, por que a gente ainda tem essas dificuldades, né? E eu digo que não é só no campo da rede municipal, no campo da rede estadual, dentro do Instituto também nós temos muitas dificuldades quando estamos vivenciando o ProEJA, com relação ao professor, com relação ao currículo, com relação à própria vivência do ProEJA, não é? Na sala de aula, quando essa proposição, ela torna-se muito numérica, muito estatística, muito dentro de um quadrado, sem considerar as flexibilidades, as alternâncias, as intermitências, né?
isso que é muito móvel dentro da educação de jovens e adultos, e que muitas vezes, quando vai para a escolarização, então esses elementos não são considerados, porque existe a questão da carga horária, existe a questão do número de horas, existe a questão disso e daquilo, a quantificação, e a gente sente muita dificuldade ainda, né? E aí, atrelado a isso, por que essa dinâmica, não é? Ela não dialoga com a educação popular, né? Hoje pela manhã, o professor falava que a educação popular ela é uma proposição ampla e que a educação de jovens e adultos, o PROEJA, poderia estar também, não é? Dialogando mais, não é? Trazendo a metodologia da educação popular para dentro dos nossos cursos, das nossas escolarizações. E, por último, o diálogo da EJA com as questões existenciais de seus sujeitos, o trabalho, a família, a política, a religião, não é? Ou seja, é necessário sim, porque aquele sujeito é vida, não é? E não dá para a gente dissociar cognitivo de coração, né? A gente aqui, na biologia antiga, a gente estudou realmente tudo separado, sistema digestivo, sistema circulatório, excretor, tudo separado. Depois eu vim descobrir que tudo isso é junto e que se não tiver junto não funciona, um depende do outro. Então há uma necessidade sim da gente trazer essa visão mais sistêmica para dentro das nossas proposições de EJA e PROEJA. Então, para terminar, a gente vai para os slides finais, não é? Nós temos apenas 3 minutos, acho que dá tempo para a gente, são as referências, nós somos gratos e gratas por tudo. No finalzinho, tem o último ainda, depois dessa, só um, pronto. Então, nossos contatos, eu, a professora Ana, estamos à disposição para os questionamentos, para as problematizações. Obrigado. Olá, Deise. É muito pertinente, sabe, assim, a colocação, né, a experiência que a gente vem dialogando, né, já dentro desse eixo de movimento, tá bem como um organismo mesmo, né, uma coisa puxa a outra, né, a relação que a gente tem que pensar. Quando eu comecei aqui a abrir os trabalhos, né, da nossa mesa, eu falava dessa relação com a cultura, né? Então, a cultura, a família, a religião, tudo está também inserido dentro desse contexto, né? O trabalho, o modo de vida, quando também vimos, hoje falou do Projovem, né? E uma coisa também que tinha na experiência, que era bem, assim, que se destacava dentro da experiência do Projovem, era que existiam monitores que ficavam com as crianças no momento em que os pais ou responsáveis, né? A gente tem várias configurações familiares, né? Então, assim, os responsáveis por essas crianças, eles não tinham com quem deixar, então tinha esse recreador, né, essa pessoa, esse monitor que ficava com as crianças, fazendo algumas atividades com eles, lúdicas, mas que isso também garantia que esse adulto, ele continuasse a sua formação, né? E isso acontece somente dentro daquele espaço do Projovem, mas que ele deveria ser também replicado em todos os problemas. Nós tivemos, inclusive, um problema muito sério dentro da própria Universidade Federal aqui, né? Que foi que a aluna levou um filho e o professor não implicou, né? Enfim, mas o trabalhador, de um modo geral, estudar também é muito difícil, porque ele já vem de uma carga de um dia todinho da labuta e ainda vai, né, passar ainda ter que enfrentar os desafios cognitivos, né? Que muitas vezes, quando você está com fome e cansado, é muito difícil você conseguir associar, assimilar qualquer conteúdo, né? Os conceitos, assim, do alternante, né? E o intermitente também são fundamentais
para a educação de jovens e adultos de um modo geral, né? Não só para a educação profissional, mas dentro da nossa perspectiva, a educação profissional ainda se, assim, acentua mais, porque os nossos estudantes, eles são, na sua grande maioria, trabalhadores, sejam eles no mercado formal ou informal, né? Quando estão no mercado formal, são em condições também bem difíceis, né? Sem muita qualificação. Então, aí é ofertado, tipo, você vai aprender a apertar um parafuso para construir lá um estante. Pronto. E é só isso, não vai sair disso. Ele não vai entender a lógica, por que tem que colocar o parafuso naquele lugar. É só fazer lá do jeito que é para fazer e acabou-se, né? Enfim. E outras situações. Com relação aqui ao nosso chat, né? Como eu falava, aqui a gente tem participação praticamente do Brasil todo, a gente está no Brasil todo. E, assim, eu detectei um questionamento, né, aqui, do Humberto, que ele pergunta, diante do que foi discutido, não deveríamos considerar a oferta de EJA semipresencial nos sistemas de ensino como uma alternativa de escolarização? E tem também o questionamento de Maria das Graças Caramuru Vieira, que ela perguntou, tem o problema da presença, tem o problema da presença do culto. Fizemos uma adaptação na carga horária para eles estudarem. Seria a pedagogia da alternância? Eu acho que essa daqui também está mais ligada assim com o professor Matheus, né? Se seria essa adaptação nesse horário, né? Então, assim como tem a questão, até eu vou acrescentar, né, aqui um comentário, assim como a gente tem esse questionamento acerca de quem participa de algum culto, né, tem uma igreja que na sexta-feira à noite eles não podem ir para a aula, então, como a escola vai atender a esses estudantes, né, vai acolher esse estudante, porque ele não pode ficar de fora, né? Então, aqui, eu acho que o questionamento é, ele está perguntando se seria, essa adaptação no horário, seria a pedagogia da alternância. E o Humberto, ele perguntou se o semipresencial no sistema de ensino seria alternativa para a gente. E eu também gostaria, assim, de comentar aqui o quê? Assim, que as experiências também que a gente tem tentado, né, dentro da própria Secretaria de Educação, que é justamente de aliar a educação profissional, né, o EJATEC, que a gente vem aí, né, e com essa pandemia, né, a gente teve, assim, mais dificuldades, porque além dessa condição de trabalho humana, física, também tem a condição de acesso à informática, que de forma geral a gente teve que estar trabalhando sempre remotamente, né? E nem todo mundo tem essa condição, né, de estar acessando direto. Mas sempre se buscando alternativas. Os que não podiam, vai lá na escola uma vez por semana, enfim, várias alternativas, como acredito que vocês também, dentro do IF, também enfrentam dificuldades, né, com seus estudantes. Então, eu passo a palavra para vocês. Posso começar a responder em relação ao semipresencial e você fica com o da alternância, já que termina sendo... Pode ser. Né? Agora, antes desse, você fez a colocação sobre o EJATEC, né? A gente da rede está querendo cunhar uma outra sigla que seria EJA-EPT. Por que isso? Porque o EPT, a Educação Profissional e Tecnológica, é a modalidade da educação profissional, né? Que está constitucionalmente na nossa LDB. Então, quando a gente diz educação de jovens e adultos e educação profissional e tecnológica, a gente está querendo também trazer para a questão política a discussão dessa união entre EJA e educação profissional, né? Para tirar, inclusive, o foco
do PROEJA, que era um programa, que foi muito importante, que é muito importante, tem concepção de educação, a concepção da educação profissional e de formação humana, que são subjacentes, que fundamentam o programa. Ela é essencial, é de base marxista, base gramsciana, o ser humano é o centro, né, o trabalho como princípio educativo, e tudo isso que a gente discutiu, né? Mas ele foi um programa, né? Então, para além disso daí, a gente quer uma política de EJA aliada à educação profissional e tecnológica. Então, a gente, na rede, né, está querendo exatamente cunhar esse termo, né, EJA-EPT, para trazer essa discussão para uma questão mais política e uma questão da legalidade até dentro da própria LDB. Né? Então, essa foi uma questão que a gente estava sempre pensando no grupo da EJA-EPT da rede agora, né? Bom, a questão da EJA semipresencial. Olha, quando a gente fala em semipresencial, a parte não presencial tem que ser suprida pelas novas tecnologias. Né? Não é redução, né? Não é dizer, não, já que são 2.000 horas, a gente bota 1.000 horas e tá bom. Não, né? Teria que ser 1.000 horas presencial e 1.000 horas utilizando as novas tecnologias. Sim. E aí vem um problema grande, que a gente sabe que os estudantes da EJA, e eu prefiro estudantes a aluno, mas eu posso colocar isso depois. Os estudantes da EJA, eles têm acesso a celular, mas para baixar um vídeo, assistir um vídeo durante 1 hora sozinho, depois que ter chegado do trabalho, quer dizer, de repente, pela intermitência dele na instituição, na instituição escolar, ele não conseguiu ainda aprender sozinho. Porque isso se desenvolve na escola, não é incapacidade dele, não. Né? Mas, academicamente, alguns conteúdos, a questão, ele precisa da mediação do professor. Né? Aí a gente lembra de Vygotsky, né? Ou do professor, ou de alguém que possa fazer essa mediação para que ele potencialmente, né, o que potencialmente ele tem, seja desenvolvido. Então, a grande questão, e olha que eu sou da área de educação à distância, eu sou lotada no campus ZL, eu trabalho com educação à distância, mas eu não acredito que a educação à distância é para todos os públicos. Né? Então, e outra coisa, a gente, para falar em educação à distância, a gente tem que ter, a EJA não poderia ser transposição do que é regulado, do que está sendo colocado agora para a EJA, para um curso EJA semipresencial. Né? Então, você tem várias outras questões, por quê? Não, mas todo mundo tem um celular, todo mundo usa as redes sociais, todo mundo usa, mas são funções diferentes. Eu uso o meu Zap para me comunicar, não uso o meu Zap para estudar. Né? Eu uso o meu e-mail para mandar alguma coisa, eu não uso para estudar. Eu não tenho conhecimento de uma plataforma do ambiente virtual, onde estão todo o meu material, que eu vou ter que ler. Eu vou ter que ler muito, né? Na educação à distância, a gente lê muito. Se a pessoa tem dificuldade de leitura, isso vai levar também a uma dificuldade de compreensão. E aí a questão da educação em si, ela vai ficar prejudicada. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando quiser unir as novas tecnologias à educação, porque a gente tem que dar todas as condições tecnológicas para que a pessoa se desenvolva. Ela não é responsável por ter em casa uma internet excelente que consiga baixar um vídeo que o professor mandou, porque está na zona rural, porque a gente vai aqui, eu moro em Natal e vou para Graçandu. Muitas vezes eu estou lá em Graçandu e não consigo entrar na internet, aqui, pertinho. Né? Aqui, pertinho. E os estudantes da EJA, que muitas vezes não têm condição nem de pagar uma internet de boa qualidade. Claro, eles entre comprar alguma coisa para a sua sobrevivência e pagar a internet, ele vai pagar a sua sobrevivência, tá lógico. Então, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado. Se for para se trabalhar com semipresencial, né, teria que ter todo um projeto de curso, acesso a todas as condições tecnológicas, formação dos professores para que eles possam trabalhar, né, e formação desses próprios alunos para trabalharem no ambiente virtual de aprendizagem. Porque não estou falando de ensino remoto como que a gente está fazendo agora, não.
que não é ensino, não é educação, né? O que a gente está fazendo é um arremedo para cumprir um calendário acadêmico, né? No Brasil inteiro, no mundo inteiro, no final das contas Então, eu não estou falando disso, eu estou falando de educação socialmente e referenciada, então tem que ter todos tem que pensar em todas essas dimensões, né? O próprio aluno, as condições do aluno, o próprio professor, as condições tecnológicas, para que isso possa, e as condições pedagógicas, né? Claro, no centro disso tudo, para que uma educação semipresencial pudesse ser pensada para o aluno de EJA, estudante de EJA. Uhum. É verdade, professora. São muitos pontos. Assim, nesse da pandemia agora, a gente teve que fazer até os próprios professores se reinventarem, né? Porque não sabia usar essas plataformas assim com tanta eficiência, né? Enfim, então foram muitas coisas, e não foi só as escolas públicas que sofreram, as escolas particulares também, enfim, foi um avalanche, uma mexida grande na educação de um modo geral, mundial, né? Eu só queria que, você estava falando aí, eu estava me lembrando, né? Aqui, quando o professor Matheus também comentou, falando sobre as escolhas dos cursos, né? Para onde tinha os campos, que hoje vocês tinham 22 e hoje só tem 4 em funcionamento, não é isso? Cursos de Proeja. Dos cursos de Proeja. Camp que oferta Proeja. Pronto. E, assim, eu também estava vendo aqui, quando a gente estava na própria implantação da educação profissional no ensino médio, né? Então, assim, foi feito o diálogo com a comunidade, foi feito os estudos de ver os arranjos produtivos do local, mas os estudantes não se interessavam por determinada área. Então, por isso que o estudante ele tem que ser ouvido, né? Para saber que curso ele também pretende, né? E essa relação mesmo com o mundo do trabalho. Não é mercado de trabalho. É importante o mercado de trabalho, mas o mundo do trabalho vai muito além, é um conceito muito mais amplo. Não vou nem falar muito. Mas essa questão residual, essa questão dos cursos Proeja dentro da rede, a oferta vem diminuindo bastante. E a gente tem vários pontos que a gente levanta que podem explicar, né? Primeiro, os cursos Proeja dentro da rede, eles foram transposição, na grande maioria dos institutos federais, foram transposição do que se ofertava para o ensino médio integrado. Então, a grande maioria. Então, não houve uma forma de pensar diferente, pensar a partir da educação popular, pensar a partir de pedagogia da alternância, a não ser num curso que foi o primeiro que foi oferecido, que foi num convênio com o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, sim, que trabalhava com a pedagogia da alternância. Os alunos ficavam, foi em 2005, eu acho, que os alunos ficavam internos durante 40 dias, 50 dias, dependendo do módulo, na Escola Patativa do Assaré, Ceará-Mirim. Depois passavam um tempo em comunidade, levavam, como o Matheus diz, o tempo em comunidade é um tempo de formação, e como para a gente era um tempo de formação profissional, né, na educação profissional, então a gente fazia sempre um projeto integrador que eles iriam desenvolver na comunidade e aí retornavam no próximo módulo para apresentar os resultados desse projeto. Então, e esse foi o curso dentro do Instituto que teve a menor evasão. A gente começou com 58 alunos e a gente perdeu 4 alunos por questão de doença na família, que teve aquela velha história, né? Teve que ficar com a família, não teve com quem deixar um tio que adoeceu, uma mãe que adoeceu, a menina casou e aí ficou complicado voltar por conta do marido, e essas mesmas questões que o Matheus também já colocou. Um outro ponto é que, talvez consequência disso daí, né, existiu a evasão nos cursos. Sim. E aí, em existindo a evasão, financeiramente, cada instituto recebia menos pelo curso, porque tinha que cumprir uma meta X de aprovação desses alunos e a gente não estava conseguindo atender. Mesmo com as bolsas de estudo, mesmo com as bolsas de iniciação científica, mesmo com
mas esses alunos terminavam saindo da escola, né? Então, isso também fez com que alguns diretores já não se preocupassem em ofertar os cursos ProEja. Mas, dificilmente, eu digo que dentro do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, se pensou em fazer modificações pedagógicas no curso. Não se pensou em fazer isso. Não se pensou. Sempre se trabalha dentro da caixinha. Sempre se trabalha dentro da caixinha. Né? E isso eu digo do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né? Que eu estou lá há bastante tempo. E no ProEja desde o começo. Teve uma questão sobre pedagogia da alternância, foi? Isso. A professora perguntou sobre a questão da organização do tempo, não foi? Sim, que os alunos participavam do culto e eles adaptaram a carga horária para que eles participassem do culto. Eu digo a ela que a pedagogia da alternância ela seria uma proposição educativa, não é? Seria uma proposta andragógica mesmo, pedagógica, de reorganização dos cursos, né? Então, o tempo seria um dos elementos, né? O tempo, mas entraria aí a questão do currículo, das atividades, dos espaços, né? Da formação dos professores, porque eles teriam que compreender o que é essa pedagogia da alternância, o que é esse tempo escola, o que é esse tempo comunidade, não é? Então, falar em pedagogia da alternância é falar numa proposição andragógica, né? É uma proposição de reorganizar os tempos e os espaços e os saberes daquele curso, não é? Não apenas você, por exemplo, ampliar ou diminuir o tempo de sala de aula, né? Implicaria aí na proposição da pedagogia da alternância, não é? Então, o que caracteriza, né, essa proposição andragógica é essa comunicação entre duas dimensões, a dimensão do tempo escola e a dimensão da vida, no caso, no contexto do ProEja ou do EJA-EPT, é o trabalho, né? Então, tomando como exemplo, né, o cenário de um curso EJA-EPT, né, esses cursos eles seriam organizados, não é, com tempos distintos aí, não é, dentro do cronograma de vivência do curso, do currículo. O próprio currículo seria organizado, né, para atividades que seriam vivenciadas dentro do instituto, do IF, atividades que seriam vivenciadas no campo de trabalho profissional desses sujeitos, e depois teriam tempos para eles fazerem essa intersecção naquele movimento da dialética, né? Fazer a comparação do que foi discutido no tempo escola com a sua vida profissional, né? Então, teria aí, no caso, um currículo organizado em 3 tempos, né? O tempo da reflexão inicial, o tempo da reflexão na prática, na ação, né? E depois o tempo da socialização, né? Que é aquele momento em que você faz a síntese, né? Que é onde realmente o que Freire falava que se dá o processo de conscientização, é nesse embate, né? Entre o ideal e o real, né? Porque o sujeito da EJA e da EJA-EPT, ele trabalha ele está entre essas duas dimensões, do ideal e do real. E muitas vezes a escola, ela trabalha só a dimensão do ideal, né? Não faz essa intersecção com o real. E a pedagogia da alternância propicia esse movimento, o movimento entre o real e o ideal. E aí o aluno, ele faz essas sínteses, né? Inclusive, com relação ao campo de trabalho, mas também com relação à sua vida, né, ao seu modo de vida, e isso é altamente freiriano, né, esse movimento da ação, reflexão, ação, é muito dialético, né. Uhum. E um modo então, bem eu acho que é mais do que organizar tempos. Oi? É muito mais, né, do que assim, a gente reorganizar todo o sistema mesmo.
Como você mesmo bem pontuou. Eu tenho mais um questionamento, aí eu vou passar para vocês, e vocês, né, que nossa hora também já está avançando. Já estamos no crepúsculo. Eu sei que temos muito o que conversar. Tá muito aqui, o pessoal está elogiando, dizendo que está muito bom, participando, né, o pessoal do Brasil todo aqui, mas o questionamento aqui foi feito por Elaine Maria Junqueira. Para a implementação da educação profissional na EJA, teria que aumentar ou modificar todo o currículo, carga horária? E aí, assim, só para finalizar, né, eu vou passar o questionamento e vocês já também encaminham também as considerações finais. Que pena, tá acabando. Não é? Elaine, se a gente pensa que é dever do Estado, né, e é um direito do cidadão, de todos eles, né, de todas as pessoas, ter o conhecimento produzido historicamente, ter a criticidade em relação a esse conhecimento, que a escola precisa desenvolver essas 3 dimensões, né, de que eu falei, a natural, biofísica, né, a psicossocial e a simbólica. Então, a gente não pode pensar em redução, porque se a gente reduzir, a gente vai fazer educação pouca, né, a educação ruim, a educação de segunda qualidade para pessoas que hoje são consideradas de segunda qualidade, né? Então, mas o que é que isso, por outro lado, exige? Exige uma ação efetiva do Estado para que essas pessoas fiquem na escola. Para que elas fiquem na escola, né? Então, mudanças pedagógicas, né? Como pedagogia da alternância, por exemplo, né? Se for o caso, né? Ter um curso que a comunidade inteira que participa da escola vai. Então, tem a flexibilidade de, em vez de ter 4 dias de aula, ter 5 dias, mas o curso precisa ser um pouco mais longo. Então, tem que haver essa possibilidade dessas adaptações. E o mais importante é que se consiga para a escola, e isso é um dever do Estado, condições para que as pessoas consigam permanecer na escola. Seja colocando bolsas de pesquisa, bolsas de extensão, bolsas de trabalho dentro da escola, porque você imagine que você pode ter uma bolsa de pesquisa que seja, digamos, de R$400, não é muita coisa, não. A pessoa vai trabalhar no comércio informalmente e está ganhando 600, 700. Mas dentro da escola, dentro do instituto, pode ter alimentação, ela já não vai gastar com a parte do almoço. Ela vai ter também, né, a questão do transporte, dependendo das condições econômicas, ela pode ter, inclusive, o transporte. Né? Então, são condições que precisam ser pensadas para que a pessoa permaneça na escola. Então, não, mas se for um curso muito longo, as pessoas não vão querer. Mas se você perceber que o trabalho que está sendo feito e desenvolvido, para o qual ele recebe uma bolsa dentro da escola, tem relação com o seu curso, é muito melhor do que estar vendendo din-din na feira. Que não vai agregar economicamente, né? Mas não vai lhe agregar na questão da formação e da sua qualificação profissional. Não é uma equação fácil. Não estou dizendo que seja uma equação fácil, mas é possível. E a gente tem que resistir e brigar para que ela aconteça. Né? Porque a gente tem algumas pesquisas dentro do próprio Instituto que mostram que os alunos que permaneceram na educação profissional, no PROEJA, na verdade, dentro do programa do PROEJA, eles tinham essas bolsas dentro do Instituto e muitas vezes ficavam financeiramente, né, com um pouco menos do que o que ganhariam se estivesse trabalhando fora da escola, né, mas eles estavam pensando lá no futuro, que iriam sair da escola qualificados para o trabalho. E aí, no futuro, eles poderiam, então, ganhar mais, estar mais, e educacionalmente, claro, participando das atividades educativas, culturais e sociais que a escola permite, porque a EJA também é a escola também é espaço de socialização. Né? Esse aí é um ponto que a gente precisa pensar. E, finalizando, para passar aqui para
para Matheus, né, nessa defesa, né, de EJA, EPT, só querendo reafirmar que a questão da educação profissional, ela nunca pode ser pensada como sendo o cerne, ela tem que ser pensada, a formação é do ser humano, e aí, nessa formação, entra a formação para o trabalho, entra a educação para o trabalho. Então, esse é exatamente o que precisa ser pensado quando a gente fala em EJA, EPT, né? E nada mais, somente agradecer o convite, né, de Deise, e a participação junto com o professor Matheus, meu colega do Instituto, do PPGEP, né, de linha de pesquisa, e de muitas outras atividades acadêmicas, né, Matheus? Então, era isso que eu queria, e somente agradecer. Agradecer a todos que estão escutando, pela paciência, pelas perguntas que fizeram, né, altamente pertinentes, e que nos instigam a pensar, sempre. Pois bem, é sempre uma satisfação estar conversando sobre EJA, EGPT, e quero realmente terminar dizendo que, para além dos currículos, para além dos tempos, dos espaços, né, das proposições pedagógicas ou andragógicas, é pensar que nós lidamos com pessoas, né, com seres humanos, né, nessa perspectiva aí da professora Ana, para a educação profissional, né, de que nós defendemos um currículo de formação humana integral, né, dentro da perspectiva omnilateral do sujeito, né, ou seja, entender que aquele sujeito que quer a escolarização, ele não é apenas cognitivo, né, não é apenas cérebro, e considerar todos esses elementos, né, da alternância ou da intermitência, né, é considerar também que aquele sujeito tem uma vida fora da escola e que a escola faz parte da vida dele, né, porque às vezes a gente realmente, enquanto professor, a gente está na nossa disciplina, eu sempre digo aos meus alunos, eu estou na disciplina, mas vocês estão em várias disciplinas, agora nesse momento remoto, eu tenho essa consciência, né, de que eu não posso exagerar demais, porque existem outros professores também passando muitas atividades no momento assíncrono, né? Então, há essa necessidade mesmo, né, da sensibilidade de que nós tratamos com seres humanos e que aquela pessoa está ali na educação de jovens e adultos, mas tem uma família por trás que dá o apoio, né? Eu sempre, lá na escola, fazia reunião com familiares, né? E alguns diziam, mas você vai fazer reunião com familiares? Eu dizia, sim, para conversar com aqueles que estão nos bastidores, né? Que fica, por exemplo, a avó que fica com o neto, enquanto a filha vem para a escola, é a esposa, né, que fica em casa, né, dando aquele suporte para o marido vir, ou vice-versa, a gente via lá, e nessa reunião de familiares, a gente via, né, esses bastidores, e também trazia aquela palavra, dizia assim, fulaninho comentar em casa que vai desistir, dê força para ele continuar, não é? Então, a família ao lado desses sujeitos também, né, é um suporte muito grande de apoio, né, e a gente considerava a família como algo essencial nessa trajetória. Então, falar da educação de jovens e adultos, né, professora Ana, é muito apaixonante, a gente ficaria mais tempo aqui, mas, infelizmente, nós temos o limitador do tempo e estamos aí dados a desafios, né, estamos dados a desafios. Quero dizer que foi muito bom essa oportunidade, estar participando do EJA Movimento, realmente esse evento veio para ficar, e ele tem essa natureza mesmo, de movimentar, de trazer essa dinâmica que é própria da educação de jovens e adultos, viu? Esse evento, ele traz realmente a identidade da EJA, que é o movimento. Então, vamos continuar nesse movimento até amanhã, né? Pois é. Pronto, gente. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Agradeço ao Centro de Educação, a coordenação também geral do evento, né? E especialmente do professor Alessandro, por nos oportunizar dessa tarde também, assim, tão
fabulosa. E continuem acompanhando a nossa programação. Nós temos palestras hoje, amanhã tem apresentação de trabalhos, né? Tem também a palestra de encerramento. Então, tudo está também foi muito pensado, assim, criteriosamente, para que a gente possa refletir. E não só refletir aqui, né? É que a gente também possa estar juntos em outros momentos. Vocês vão pegando os nossos contatos e vão entrando em contato e a gente vai construindo esse grande movimento. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e boa noite.